até o Cebolão, e agora começa do Cebolão até a barragem da Penha, a minha pergunta é: qual a sua proposta como candidato a prefeito para a macrodrenagem na nossa cidade? Eu tenho a impressão que o projeto de construção dos piscinões é um projeto que tem trazido um resultado favorável. Sobre o desassoramento do Rio Tietê, nós tivemos, quando houve o abalo da ponte sobre ela, ligando dois bairros, a medição da profundidade do rio. Se chegou à conclusão que ela não chega a 2 metros, 2,5 metros. Então o governo retardou esse aprofundamento da calha do rio. E as projeções que são feitas atualmente, se as chuvas que caíram o ano retrasado caírem o ano que vem, nós teremos enchentes terríveis que trarão graves prejuízos à população ribeirinha. Por isso, eu acredito que os investimentos do governo do Estado, que já deveriam ter sido solicitados e não foram a tempo e a hora, trarão sérias dificuldades na hora de se processar a proteção à população mais carente que vive na periferia. Eu acho que a limpeza dos córregos, a conscientização da população para que não jogue dejetos e lixo nos rios, o recolhimento mais correto nas ruas que são paralelas aos córregos, com mais prestezas da prefeitura, que não estão sendo feitas atualmente por um desprezo da administração municipal, provavelmente vão melhorar em muito a situação e a importância do governo do Estado investir nessa área do desassoramento do Rio Tietê. O primeiro desassoramento do Rio Tietê vem sendo feito. Aliás, é um desassoramento permanente, porque o rio é um canal artificial. Aliás, era feito por R$ 22,00 o metro cúbico, hoje é feito por R$ 6,00. Cada turma não respondeu, mas a nossa proposta para a prefeitura é a construção de piscinões na subbacia do Pirajussara, no Morro do S, na subbacia do Tamanduateí, o Anhangabaú, o córrego do Ipiranga, o córrego da Moca, a subbacia do Aracanduva, a subbacia do Cabuçu de Cima, com o córrego Paciência, o córrego Tremembé. E finalmente queria saber também do candidato Tuma a sua proposta para o meio ambiente para a cidade de São Paulo. São duas perguntas ou uma, senhor? Uma pergunta. É a réplica da pergunta que foi feita inicialmente. Eu acredito que o senhor não pode abusar, governador. Tem que seguir as regras. Se o senhor tem uma pergunta, eu posso lhe responder. Eu estou complementando a minha pergunta, que é sobre saneamento básico em relação ao meio ambiente. Responda a pergunta, senador, por favor. Eu acho que o desassoramento do Rio Tietê, quem conhece, vê essa balsa andando para cima e para baixo, sem solução. Há 20 anos ela percorre o rio e a situação é a mesma. A construção dos piscinões vem sendo feita, foi feita por outros administradores do município com intensidade. E todos nós, acredito eu, tem esta solução que deverá se dar continuidade, que foi interrompida pela atual administração do município. Na sequência, é a vez do candidato Paulo Maluf perguntar à candidata Luísa Erundina. Dona Erundina, na segunda-feira, assaltantes, além de assaltarem um taxista, em seguida, de maneira brutal e covarde, colocaram fogo nele e na sua família. Na semana passada, um motorista de ônibus da Zona Sul foi também covardemente assassinado e que, com justo protesto, parou toda a região sul da cidade. O atual governador e o atual vice-governador perderam a luta no combate à violência nesta cidade. Este eu acho que é um problema também do prefeito. Eu pergunto à senhora, qual é a sua proposta para diminuir a violência na cidade de São Paulo? Candidato, a nossa proposta é investir fortemente no social, sobretudo nas regiões mais pobres, mais periféricas, onde a ausência do Estado é muito grande. E vamos investir na geração de emprego, de renda, para prevenir a marginalidade, a criminalidade e diminuir a pobreza na cidade. É evidente que isso não é suficiente. É preciso haver o combate firme à marginalidade, à violência, à criminalidade
E, nesse sentido, nós estamos propondo a municipalização da segurança pública, para que seja o prefeito ou a prefeita a comandar o policiamento na cidade, com a participação dos conselhos comunitários de segurança, para se fazer um combate direto, permanente, contínuo ao crime, à criminalidade, à marginalidade. Prevenir também a marginalidade da criança e adolescente. Nenhuma criança fora da escola. Uma escola de qualidade, qualificação profissional para os jovens e adolescentes. Enfim, investir no social, prevenindo de forma mais eficaz e mais efetiva a criminalidade e a marginalidade, além de um combate efetivo, eficaz, competente ao crime, à criminalidade, sem nenhuma concessão, sem nenhuma permissão e sem nenhum atenuante àqueles que efetivamente tiram a vida, tiram, portanto, a tranquilidade, a segurança na cidade. Não dá para pensar no combate à violência sem investir fortemente no emprego, na renda e no social. Quero reiterar à população de São Paulo que estamos de acordo com a proposta da candidata Luísa Erundina de trazer para as prefeituras acima de 1 milhão de habitantes o controle do prefeito da segurança pública. Mas, além disso, enquanto isso não vem, dona Luísa Erundina, nós vamos criar o batalhão antidrogas. Temos que ter tolerância zero contra as drogas, principalmente nas portas de escolas. Vamos criar zeladorias nas escolas para que o guarda civil possa lá ficar dormindo com sua família e seus filhos. E vamos também ampliar a guarda civil. Eu acho que o combate às drogas, tolerância zero com elas, é que vai diminuir a violência na nossa cidade. Meio minuto para a tréplica de Luísa Erundina. Eu concordo com a necessidade absoluta de se coibir o tráfico de drogas, punir fortemente o traficante e estabelecer centros de recuperação para as vítimas das drogas. E certamente o combate à criminalidade e ao tráfico de drogas nas escolas supõe uma presença efetiva, permanente e competente da Guarda Metropolitana no sentido de assegurar tranquilidade, serenidade aos professores e aos educadores nas escolas municipais. Mas para isso tem que ter uma guarda devidamente treinada e com um efetivo suficiente para cumprir essa função. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro, do PRONA. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo Futebol Clube, presidente da Federação São Paulo de Futebol, e está causando uma grande decepção a todos os brasileiros a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? Resposta ao governador Marim, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu queria aproveitar, já disse não, mas eu quero aproveitar meu tempo e tenho esse direito. Claro, 1 minuto e meio. Eu queria dizer para a população de São Paulo que o esporte é fundamental, mas que eu sou educador há mais de 3 décadas e meu esforço todo será investido em fazer com que o cérebro da criança que está nas ruas, que, como Aristóteles dizia, é um livro com as páginas em branco, que esse cérebro não seja contaminado pelo esquadrão da criminalidade, que toma essa criança, faz dela quase que um seu dependente. E pouco a pouco essa criança começa a furtar, daqui a pouco a assaltar a mão armada. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da República. Projeto através do qual todas as crianças, isso aqui não é nada dito como projeto tolo, nécio, de pessoas que nem têm noção do que estão dizendo. Trazê-las todas e tenho o aval de desembargadores e juízes de menores. Essas crianças todas terão assistência plena em núcleos pequenos, abrigos, e a partir daí sim, essas crianças serão ressocializadas, essas crianças poderão estar afastadas desse batalhão onde serão integradas.
É preferível nós aplicarmos nossa consciência, nossa sabedoria no esporte, que é o caminho mais curto para afugentar a juventude e a criança das drogas, do que nós pensamos em bomba atômica, não é verdade? O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente. Eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade e nós temos o caminho mais curto para afastarmos a juventude e a infância da droga, da violência e da criminalidade. O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional. Quando eu propus aquilo naquela ocasião, e esse aqui não é o palco para essa discussão, prefeito não tem poder para isso, o que eu queria dizer era que se Hiroshima em 1945 tivesse o poder nuclear, jamais teria sido destruída pelos Estados Unidos como o foi. E nada garante que no futuro próximo isso não possa voltar a ocorrer. Candidato José Abreu faz agora a sua pergunta para o candidato Paulo Maluf. Doutor Paulo, o senhor é o homem do poço de petróleo sem petróleo. O homem do estrupa, mas não mata. Na sua própria campanha, falava que rouba, mas faz. Qual será a sua grande obra para a cidade de São Paulo, doutor Paulo? Interessante, candidato Zé de Abreu. No outro debate, o senhor veio aqui para atacar o candidato que foi prefeito de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin. Depois o senhor atacou o Romeu Tuma. Agora o senhor vem aqui me agredir. Não. Eu quero que o senhor, na tréplica, me diga se o senhor está a serviço do PT, da candidata que está aí do seu lado. Eu quero dizer para o senhor que a minha grande obra nesta cidade, sendo 2 anos prefeito, foi ter saído reconhecido como o melhor prefeito que São Paulo teve. Projetos sociais como o Projeto Singapura, aprovados por todo mundo. O Paz, o Leve Leite, que até eu fiquei muito feliz que no último programa a candidata do PT citou que vai continuar com o Leve Leite. Não, quem vai continuar com o Leve Leite é Paulo Maluf, que eu espero ir para o segundo turno e vou continuar com o projeto do Leve Leite. Quero dizer ao senhor que se hoje nós podemos vir aqui à TV Bandeirantes, ninguém vem à TV Bandeirantes aqui sem passar por uma obra do Paulo Maluf. Se vier pela região sul, vem pela Ponte do Morumbi. Pela região norte, vem pelos túneis. Pela região oeste, vem pela Raposo Tavares. Então, só entra aqui na TV Bandeirantes sem passar por obra do Paulo Maluf se vier de helicóptero. Quero dizer para você que eu quero fazer a administração da minha vida e quero recuperar São Paulo e, se Deus permitir, juntos nós vamos ter orgulho de novamente viver nessa cidade. Bom, o doutor explica tudo. O doutor Paulo Maluf explica qualquer coisa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando um Zé fala, sempre diz assim, não, ele está apoiando o Paulo, ele está apoiando a Marta. Não, não é nada disso. É que eu imaginei que a sua grande obra para a cidade de São Paulo fosse o maior cadeão do mundo. Porque o senhor falou em prisão perpétua, em aumento de pena, em prisões e mais prisões, e a cidade está com muita violência, eu concordo, mas a solução é pelo social, não com prisões indevidas. Pelo social, estamos de acordo. Gerei 100 mil empregos na última administração, fui o maior gerador de empregos. Fiz a maior obra social dessa cidade. E se eu for prefeito, eu vou reivindicar que este cadeão que está aí, a penitenciária Casa de Detenção, como foi prometido na campanha passada pelo governador, vá para as penitenciárias do interior, onde o preso vai trabalhar, e quero este grande cadeão, ele realmente ser colocado abaixo, implodido, para lá colocar o Parque Ibirapuera da Zona Norte, ou seja, mais uma área verde para a cidade de São Paulo. É isso que eu quero, realmente uma cidade onde vale a pena a gente viver. Dando sequência a esse bloco, o candidato Enéas Carneiro do Prona faz sua pergunta ao candidato Marco Sintra do PL. Professor Marco Sintra, como o senhor pretende acabar com problemas como, por exemplo, aquele das filas enormes
dos pacientes nas portas dos hospitais. E na mesma ordem de ideias, como o senhor pretende corrigir a distorção do atendimento médico feito, por exemplo, em hospital de elite, hospital particular, e uma unidade da periferia, se os médicos são formados na mesma escola e prestam o mesmo juramento de Hipócrates? Eu quero do senhor, o problema é dos médicos, como tantas pessoas pensam, ou existe uma razão maior por trás disso tudo? Eu diria que o problema da saúde, ele é fundamentalmente uma questão de organização e de gestão. Há vários estudos sendo feitos, já foram feitos, inclusive aqui no Brasil, pelo Banco Mundial, mostrando que per capita os gastos com a área de saúde são adequados e compatíveis com outros países que têm um atendimento muito superior ao nível de atendimento brasileiro. O que nós precisamos efetivamente é investir pesadamente nos métodos de gestão, na administração e termos um prefeito que estabeleça um modelo compatível com o sistema nacional. Eu já disse anteriormente que o Sistema PAS é uma ideia muito interessante, que foi inclusive elogiada por estudiosos internacionais que vieram ao Brasil para analisar o modelo, mas que ele foi muito mal implantado. E inclusive nessa atual legislação, o prefeito perdeu o controle absolutamente sobre o sistema e entregou a gestão da saúde, loteou-a a vereadores que não souberam gerir o sistema. É sobretudo uma questão de gestão. Há recursos, inclusive há recursos humanos muito adequados no quadro de funcionários da prefeitura. Excelentes médicos, existem hospitais que são referências do ponto de vista de atendimento, inclusive sofisticados, em todo o país. O que precisamos, portanto, é investir pesadamente na gestão e aí, logicamente, vem a questão do controle, a questão do combate à corrupção e da busca de eficiência. Há recursos, há equipamentos, há investimentos. Vamos fazer, por exemplo, os leitos que estão hoje fechados funcionarem. Há leitos que não estão em funcionamento. Com todo respeito ao senhor, o senhor não respondeu exatamente ao que eu perguntei. A questão das filas pode ser resolvida no momento exato em que se criarem unidades básicas de saúde, de atendimento primário, em número suficiente para atender a demanda e para que essas pessoas não se amontoem no hospital de segunda linha ou de terceira. O centro de excelência não deve atender a dor de cabeça, a cefalgia ou a dor de estômago, nada disso. Essa é a primeira questão. Quando eu me perguntei sobre a distorção, é questão salarial fundamentalmente. O pobre colega recém-formado trabalha em 3, 4 empregos para obter um estipêndio inferior, às vezes, do que ganha no PAS, por exemplo. Realmente é uma questão, sobretudo, repito, de gestão, é uma questão de organização, é uma questão fundamentalmente de se estabelecer um modo de funcionamento que seja mais adequado. Agora, repito, nós não podemos fazer com que São Paulo seja uma ou duas cidades de São Paulo que não estejam adequadas ao sistema SUS de municipalização da saúde. É um sistema adequado, é um sistema bom, é um sistema que conceitualmente é consagrado hoje e fundamentalmente deve prestar um bom serviço. São Paulo, portanto, deve reverter esse modelo, voltar a um sistema de municipalização de saúde, mas com muita cobrança, muita competência e muito controle, coisa que está hoje faltando por completo na administração do sistema de saúde de São Paulo. Esse é o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E a Rede Bandeirantes está agendando para o dia 16 de outubro o debate do segundo turno entre os dois candidatos que forem escolhidos nessa eleição de domingo. Nesse momento, Marcos Sintra, candidato do PL, dirige a sua pergunta a Geraldo Alckmin, candidato do PSDB. Queria perguntar ao candidato Geraldo Alckmin. Todo o tom da sua campanha tem sido basicamente calcado na ideia da cabeça no lugar, da ética, do bom comportamento, da racionalidade, sobretudo. A pergunta que eu faço é o que o senhor acha de uma coisa que me perturba muito no sistema político brasileiro, e particularmente aqui em São Paulo, que é a questão do voto útil. O que é que o senhor acha desta tática, usada por vários dos candidatos aqui presentes, inclusive, de estimular o eleitor a não votar naquele que ele acha que é o mais competente, naquele que ele gostaria de votar, votando num segundo, basicamente com o intuito de evitar que um terceiro vença a eleição. O senhor acha que esta é uma prática política saudável para o nosso país? Qual é a sua opinião e se o senhor a pratica na sua campanha? A eleição em São Paulo, ela é em 2 turnos. Aliás, ela é em 2 turnos porque quando fui deputado federal constituinte, votei na eleição em 2 turnos. O Brasil não tinha eleição em 2 turnos. E a lógica da eleição em 2 turnos é exatamente nós termos o governo da maioria
Quando ninguém consegue metade mais um, há uma segunda eleição entre os dois mais votados. O que eu tenho feito na minha campanha é levar a minha campanha de maneira respeitosa, abordando questões da cidade, sem politicagem, não prometendo coisas que não possa cumprir, não fazendo da prefeitura trampolim, mas dizendo da importância de nós recuperarmos a prefeitura para trabalhar para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para recuperar o serviço público, para cuidar da cidade. Isso que nós temos feito, abordado questões do município que interessam ao telespectador que está nos ouvindo, falamos sobre educação, falamos sobre saúde, programa de saúde da família, falamos de como recuperar financeiramente a prefeitura que foi levada à falência financeira, falência administrativa e respeitando todos os demais candidatos. Se há alguém que tem feito uma campanha respeitosa, é a nossa campanha. Aliás, vítima até de forma injuriosa de candidatos utilizados de maneira indevida por outros candidatos para de maneira muito covarde nos atacar. Aliás, nós tivemos até casos, deputado Sintra, e eu respeito muito o candidato Sintra, de candidato que nunca colocou a cara na televisão e que só usou o seu tempo para denegrir seus possíveis concorrentes. A serviço ninguém sabe de quem. Nunca apresentou uma proposta para a cidade de São Paulo. Coisa muito estranha. Um debate como esse, candidato Alckmin, é uma oportunidade para que nós possamos passar uma mensagem positiva ao eleitor que busca soluções. O voto útil hoje está instalado no sistema eleitoral paulistano. O voto útil significa o continuismo, a mesmice política, a falta de renovação e, acoplado com o uso, muitas vezes, manipulador que as pesquisas induzem o eleitor, acaba fazendo com que nós sejamos um país do menos mal, quando nós precisamos fazer com que o eleitor estimule o surgimento de um país do melhor, da qualidade e da excelência. Portanto, eu pergunto mais uma vez ao senhor, o senhor preconiza o voto útil? Acha que o eleitor deve fazer esse cálculo estratégico em quem votar? Ou deve, no primeiro turno, votar naquele que ele efetivamente acha que é o melhor, independentemente das preferências eleitorais ou das pesquisas, dos indicadores das pesquisas? Eu nunca motivei a minha campanha por pesquisa eleitoral. Quando eu tinha 1% dos votos, 1% eu fazia a mesma campanha que eu faço hoje. Não mudei absolutamente nada. E foi dessa forma que nós adquirimos a confiança dos eleitores de São Paulo que nos levaram ao percentual que temos hoje. O eleitor deve votar no melhor candidato, procurando analisar as propostas, compará-las, a sua sinceridade, a sua coerência de vida, se aquilo que ele fala realmente corresponde àquilo que se faz na prática. Nesse bloco e no próximo, candidato pergunta para candidato. Agora a candidata do PT, Marta Suplicy, pergunta para o candidato José Maria Marim, do PSC e PT do B. Candidato Marim, a partir do próximo ano, as creches, que hoje são na Secretaria do Bem-Estar Social, vão para a Secretaria da Educação. PITA acabou de assinar um decreto que, a partir de 2001, 25 mil crianças de 4 a 6 anos que estão em creches, que necessitam de tempo integral, estarão na rua. E não cumpriu a Lei de Diretrizes e Bases nas suas exigências frente à creche. O que o senhor propõe frente a esse problemão que vamos ter que enfrentar a partir de 1º de janeiro? A candidata Marta sabe muito bem que é fácil nós construirmos creches. O mais difícil é a sua manutenção. Já como ex-governador eu senti esse problema. E nós precisamos contar com a ajuda da iniciativa privada. Comunidades que precisam colaborar, dar a sua participação, porque elas serão principalmente as mais beneficiadas. Nós já fizemos isso quando ocupamos o governo de São Paulo, construímos as creches e apelamos de uma forma decisiva para que a iniciativa privada viesse colaborar conosco, porque não estaria colaborando com o governo, estaria colaborando com a própria população, principalmente a camada mais carente, a camada mais humilde. Eu até costumo dizer, por que os bancos que possuem lucros fabulosos, através dos grandes banqueiros, não adotam então uma creche? É muito fácil. Não uma criança, não. Adote uma creche. Poderiam muito bem aplicar esses lucros fabulosos em favor
o que é muito importante, da coletividade, principalmente aquela mais carente, aquela mais necessitada e que, mais do que ninguém, precisa da iniciativa privada. Primeira coisa que eu vou fazer, se eleita prefeita dessa cidade, é revogar esse decreto do PITA, porque na minha gestão nenhuma criança vai ser posta fora de creche. Depois, acho que o senhor não entendeu bem a pergunta, porque a Lei de Diretrizes e Bases, ela exige uma formação de ensino médio para as atendentes nas creches. E o que aconteceu? O PITA ignorou. Durante 3 anos foi exigido e deu essa oportunidade à Prefeitura de São Paulo. Ele não fez nada. O ano que vem elas terão que ter essa capacitação. Nós vamos, usando o artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases, permitir que as atendentes façam uma reflexão sobre a ação para que obtenham esse diploma. A própria candidata reconhece, como os demais candidatos aqui presentes, que a Prefeitura está numa situação reconhecidamente difícil. Todos os candidatos, a imprensa aponta isso. Se nós formos destinarmos verbas específicas para cada secretaria, nós não vamos resolver problemas nenhum da Prefeitura de São Paulo. Nós precisamos apelar à iniciativa privada para que os mais ricos lembrem-se dos outros. Nós jamais poderemos pensar e cuidar dos filhos dos nossos filhos, se nós também não pensarmos e nos preocuparmos com os filhos dos outros. Essa é a verdade. Então, vamos ser muito realistas. Nós precisamos, mais do que nunca, da iniciativa privada em favor daqueles que mais necessitam. Na sequência desse bloco, a candidata Luísa Erundina, do PSB, pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Candidata, diante do caos urbano que se encontra em São Paulo, qual o papel que a candidata atribui à CNLU e o que o seu programa de governo prevê a respeito? Candidata Luísa Erundina, tudo que estiver dando certo na cidade, nós vamos fazer. E o que tiver com problemas, nós não vamos continuar. O próprio candidato Maluf falou que eu vou continuar o leve leite. Vou, porque está dando certo. Agora, o problema de transporte na cidade, ele é um problema que não tem solução a curto prazo. Nós vamos ter que fazer parceria com o metrô e que poderíamos já estar com 100 quilômetros de metrô na cidade se não tivesse sido investido nas outras gestões dinheiro em obras suntuosas viárias que não melhoraram o transporte. A curto prazo, nós vamos investir em corredor de ônibus. Nós sabemos que o corredor de ônibus, ele vai poder fazer um fluxo na cidade que vai agilizar e nós vamos também utilizar os trens, fazer parceria com o Estado. Agora, a cidade vai precisar toda ela cooperar, porque a situação do transporte é uma situação que nós vamos colocar também o bilhete único, que vai fazer o bilhete integrado, que vai poder a pessoa sair do ônibus, sair para o metrô, poder pegar o trem e vai ter uma duração de 3 horas. Eu acho que com isso tudo nós podemos melhorar o transporte da cidade. Agora, não é a situação de caos que vive a cidade de São Paulo no transporte, não é fruto de pouco tempo, é muito tempo. Começou em 1930, quando já houve a decisão de se investir em grandes obras viárias em vez de se investir no metrô. A cidade de São Paulo só vai ter solução quando nós tivermos no mínimo 150 quilômetros de metrô e eu espero, como prefeita, fazer essa parceria com o Estado. Olha, candidata, você não entendeu minha pergunta. Eu me referi ao principal instrumento de política urbana, que é a Comissão Normativa de Legislação Urbanística, que eu pretendo rever o seu papel, fortalecer a sua estrutura de organização e implantar um conselho consultivo de políticas públicas para coordenar, junto com o poder público municipal, a elaboração de um novo plano diretor para a cidade, porque é um instrumento de política urbana e que precisa, naturalmente, estar na base da construção de uma nova matriz de desenvolvimento urbano da cidade, que é o seu plano diretor. Portanto, nós vamos fortalecer esse instrumento, revitalizá-lo, reestruturá-lo e dar força a ele na construção de um novo plano diretor. Acho que o planejamento urbano da nossa cidade é imprescindível. A lei de diretrizes orgânica da cidade está lá, há 10 anos não foi feito nada, o plano diretor também da cidade foi por brejo, ninguém nunca usou. Essa cidade cresce de forma caótica, não tem plano, e é por isso que a gente tem zonas da cidade, como a Zona Leste, onde moram 4 milhões de pessoas, fizeram grandes projetos habitacionais sem emprego. Nós vamos ter um plano urbanístico para essa cidade, principalmente para o centro da cidade. Essa joia que está totalmente largada. Candidato Romeu Tuma,
pergunta para o candidato José de Abreu na sequência deste segundo bloco. Deputado José de Abreu, perguntaria ao senhor qual é o seu projeto para a segurança do município de São Paulo. Bom, eu já coloquei aqui o projeto de segurança, se bem que segurança não é responsabilidade da prefeitura, mas nós vamos usar a guarda municipal morando nos vários colégios, vamos aproveitar os pirueiros para ser agentes sociais, ou seja, passar informação para o comando da guarda municipal e procurar, ou seja, desenvolver São Paulo, desenvolver obras no sentido de diminuir a violência. Eu sou contrário a essa coisa de prisão, porque na prisão não vai doutor nem madame. Ou seja, nós vimos aí o Lalau, ou seja, que não foi preso até agora. Essa é a realidade. Então, chegar e dizer, bom, vamos pegar e transformarmos a prefeitura de São Paulo numa delegacia de polícia e começar a prender, só vai prender pobre, negro e nordestino. Então eu acho que a política tem que ser voltada para o social, nós temos que fazer empreendimento no social, empreendimento que gere trabalho e com isso vem trazer paz e tranquilidade na periferia. Não é com algemas nem com estrela que nós vamos impor a população mais humilde, a repressão, a prisão, que isso não funciona. O senhor confunde as coisas, deputado. Nós aqui estamos tratando com seriedade alguns problemas. Se o senhor lê, que saiu agora no Diário Popular, indulto pode liberar 90% dos traficantes no Natal. O senhor acha que isso é correto? Dizer que só se prende os 3 P's? O senhor está enganado. A autoridade competente põe na cadeia bandido que traga intranquilidade à sociedade. E não as colocações que o senhor faz. Eu fui polícia durante 40 anos, exerci com dignidade a minha função e sempre cumpri com a minha obrigação. Tempo. Então, doutor Tuma, cumpre com sua obrigação. O senhor recebeu 192 telefonemas do doutor Lalau. Mentira do senhor. Pega a estrelinha. Mentira não, tem a revista. Por favor, sem manifestações. Pega essa estrelinha e vai prender o Lalau, que roubou 169 milhões de reais nesse país. Ou seja, ninguém prendeu o homem. Ou seja, o homem chamava até o senhor de chefe. Concedidos 30 segundos como direito de resposta. Apenas para dizer que o senhor Zé de Abreu, como disse o doutor Paulo Maluf, está a serviço de alguém para ofender os candidatos. E a mim ele vem ofendendo nos últimos dias por eu ter crescido na pesquisa. O senhor Zé de Abreu sabe e sempre elogiou meu trabalho quando foi agredido pelos skinheads, quando trabalhava com o Centro de Tradições Nordestinas. Ele mesmo procurou a imprensa e me procurou para que eu garantisse a liberdade e as agressões que vinham sofrendo. E eu os prendi, porque a lei determinava assim. E a lei foi feita para cumprir, doutor Zé de Abreu. As suas ofensas não me atingem. Terminou jamais seu tempo, tive amizade com o Lalau. Chegamos ao fim desse segundo bloco. Vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Até já. Esse segundo bloco foi um bloco muito agitado, candidato perguntando para candidato, e acirrou os ânimos de muitos deles. O que deu para ficar bem claro aqui neste segundo bloco, onde o candidato perguntou para candidato, é que muitos deles fizeram perguntas justamente para que o candidato falasse um pouco mais da sua plataforma de governo. Enfim, o que é que eles vão fazer? As imagens que vocês veem agora, nós estamos ao vivo, são assessores, os assessores de marketing, assessores de imprensa, eles estão conversando com os
candidatos, justamente para se posicionar melhor, para que eles ou sejam mais agressivos ou não, enfim, eles estão se posicionando. É bom lembrar que a imagem que nós temos agora do Geraldo Alckmin que começou aí com 4% e passou para 13%. Bem ao lado dele tem Luísa Erundina do PSB, começou com 10% a campanha e terminou com 14%. Bem ao outro lado nós temos aqui Marco Sintra do PL, que continua com 1% nas intenções de voto. E por último, Paulo Maluf, ele que é do PTB, começou com 16% e agora está com 13%. Nós vamos conversar agora com a Cristiane Magalhães, ela tem outras informações aí sobre os bastidores desse debate. Cristiane. Bem, o que a gente pode observar agora é que os candidatos tomam água, preparam-se, retocam a maquiagem e também recebem um preparo, orientações dos candidatos, dos assessores, aliás, que falam os pontos fracos, aonde que o candidato deve investir mais, aonde não deve, enfim, o que o candidato deve falar mais, enfim. Qual a orientação que o senhor deu para ele agora? Não, eu só estava mostrando para ele qual era a próxima, como é que ia ser o próximo trecho do debate. Tá, ok. Então é isso que os assessores falam, dão dicas para os assessores, para os candidatos, falam o que um fez melhor, o que vale a pena investir, é mais ou menos isso. Agora a gente vê a candidata Marta Suplicy recebendo o apoio do marido, o senador Eduardo Suplicy, que passa o tempo todo da campanha com ela, apoiando a campanha. Falta 2 minutos para o debate voltar para o ar. E nesse terceiro bloco, o que a gente vai ter é também candidato perguntando para candidato. A gente vê ali o José Paulo de Andrade conversando com o nosso diretor de jornalismo, Fernando Mitre, também o José Paulo, que fica mediando o debate, fala sobre tempo, fala quando deve interromper, quando o candidato passa do tempo. E aqui no estúdio a gente tem uma pessoa que fica controlando tudo. Olha lá, aquele rapaz que a gente está falando, atenção, vai voltar, ele controla o tempo, mostra as placas quando os candidatos devem encerrar. Falta 1 minuto, por exemplo, para o debate voltar para o ar, para os telespectadores poderem assistir. A plateia, como a gente pode observar, olha, fica super agitada. Algumas manifestações, quando alguns candidatos fazem determinadas considerações. A gente observa ali o ministro da Saúde, José Serra, também está aqui o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e convidados dos candidatos que também vieram dar o apoio para esse debate, que é o último antes das eleições do primeiro turno. Está aí a oportunidade para o eleitor poder assistir, conferir todas as propostas. 30 segundos para voltar e você fica aí com as imagens da reorganização aqui do Estúdio 2, onde acontece a transmissão ao vivo do último debate entre os candidatos municipais. Lembrando que para o dia 16 de outubro já está marcado um outro debate para o segundo turno. Essa é a última oportunidade que você tem de conferir as propostas para o primeiro turno, que acontece agora, dia 1º de outubro, com cobertura completa pelo Canal 21. Vamos voltar ao terceiro bloco desse debate. Este é o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Antes de continuar, eu gostaria de fazer um pedido. Somos todos pessoas civilizadas e a democracia exige que continuemos assim. Portanto, eu peço a todos aqueles que estão acompanhando dentro do estúdio o debate que evitem manifestações, porque senão nós vamos ser obrigados a retirar do recinto aqueles que estão se manifestando, o que não gostaríamos de fazer. Obrigado. Na sequência desse terceiro bloco, novamente candidato pergunta para candidato. Quem abre é o candidato Romeu Tuma, que vai perguntar para a candidata Luísa Erundina. Deputada Luísa Erundina, com todo o respeito que tenho pela senhora, gostaria de levantar uma questão. A senhora foi eleita para prefeita pelo Partido dos Trabalhadores e por várias vezes se queixou que teve dificuldade na administração pelo patrulhamento do partido. Pergunto à senhora se os partidos mais radicais amadureceram diante da revolução administrativa que passa o país e principalmente São Paulo.
Candidato, eu não sei se o partido mudou. Houve dificuldade na relação, não só do meu governo com o meu então partido, mas diferentes governos desse partido têm tido grande dificuldade na relação com o seu partido e os membros do governo desse partido. Eu sei que eu mudei. Ao passar pela experiência da Prefeitura de São Paulo, eu mudei, inclusive, em relação à compreensão do que é possível, do que não é possível, as possibilidades reais, as competências de um governo municipal, as limitações. Eu aprendi. Por isso, hoje, eu me sinto melhor preparada para uma nova gestão da cidade de São Paulo, até por isso, porque a minha relação com o partido vai se dar de uma outra forma. Por isso que hoje eu sou apoiada por 4 partidos e penso em governar a cidade não só com esses partidos, mas com quem queira vir ajudar a resgatar São Paulo, recuperar a sua cidadania, a sua dignidade e devolver a São Paulo aquilo que lhe foi tirado nesses últimos 8 anos. Portanto, não sei se o partido mudou, não estou mais lá, nem tenho condições de julgar, mas eu mudei pela experiência que fiz e certamente é uma experiência que vai me valer muito numa segunda gestão. Sobretudo porque entendo que um governo tem que ser mais amplo do que partido. Um governo tem que ser um governo da cidade como um todo, e não desse ou daquele partido. E isso demarca, sem dúvida nenhuma, uma diferença da minha candidatura de uma outra candidatura. Sem manifestações, por favor. Pelo que entendo, então, Vossa Excelência entende que o interesse público, a administração pública está acima dos partidos e das tendências ideológicas. Evidente. Agora não minimizo nem desconheço a necessidade e a importância dos partidos políticos, até porque as orientações políticas gerais, os projetos nas suas condições mais estratégicas, têm que vir de partido. Não acho que não se deva fazer política sem partido. Porém, governo é mais do que partido. Depois que se elege, não se é mais governante daquele ou daquele outro partido, mas se é governante da cidade como um todo. E essa foi uma das razões que eu tive dificuldade na compreensão do meu partido em relação à minha experiência no governo. Esse debate está sendo levado pela Rede Bandeirantes também às praças do Rio de Janeiro e Brasília. Além disso, outras emissoras de televisão e de rádio estão retransmitindo este que é o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na sequência, de acordo com o sorteio que foi realizado na presença dos assessores, o candidato José de Abreu, do PTN, pergunta para o candidato Marcos Sintra, do PL. Bem, eu fiquei muito feliz de tirar o doutor Marcos Sintra nesse segundo debate. Porque no primeiro eu tirei o doutor Alckmin e sofri 29 processos só para perguntar o que ele tinha feito em Pindamonhangaba. Agora eu queria perguntar para o doutor Marcos Sintra, ou seja, que ele explicasse para o eleitor a responsabilidade que o Estado tem pelo caos da violência que está tendo nessa cidade. Eu diria ao candidato Zé de Abreu que realmente a cidade de São Paulo hoje se apresenta como uma cidade que se aproxima de um estado quase que anômico, de ausência de leis, de absoluta impunidade. Nós temos hoje uma cidade invadida por camelôs que ocupam irregularmente o espaço público, são loteamentos clandestinos, pirueiros também clandestinos, que não dão condições mínimas de segurança às pessoas transportadas, invasões de prédios públicos, privados, enfim, a sociedade brasileira hoje está carente de um mínimo de autoridade por parte do setor público. O setor público, em geral, tem sido excessivamente complacente no que diz respeito ao cumprimento da lei, no que diz respeito a punir a todos aqueles atos que poderiam ser considerados antissociais. Então, a primeira coisa que eu diria, deputado Zé de Abreu, é que nós precisamos de um prefeito que tenha uma postura digna, que estabeleça um padrão, um paradigma de comportamento ético, moral, e que imponha também a sua autoridade, que faça cumprir a lei de maneira absolutamente humana, democrática, negociada, mas que não transija da forma como há anos, há décadas, eu diria, nós estamos transigindo no que diz respeito a condições mínimas
de respeito de um cidadão por outro. Eu acho que nós estamos passando por um processo onde o contrato social que deve presidir as relações sociais das pessoas numa cidade está sendo hoje absolutamente ignorado. Isso está comprometendo, pressionando o tecido social, portanto nós precisamos de um prefeito que tenha, sobretudo, uma postura de autoridade e uma postura de cumprimento da legislação. O prefeito é que tem que dar o tom e estabelecer o exemplo nessa cidade. Bem, eu vejo que o problema da solução da violência é a geração de empregos. Ou seja, não existe violência maior do que a fome. Não adianta o doutor Paulo pensar em fazer a maior cadeia do mundo, o doutor Tuman querer prender um monte de gente, o Estado querer colocar uma série de viaturas na rua, porque se nós não resolvemos o problema social do emprego e liquidarmos com esse desemprego que está na periferia, eu fiz essa pergunta porque eu acho que uma das maiores violências é a fome. Eu diria o seguinte, que a sua visão é apenas parcialmente correta. Fosse verdadeira essa sua premissa, os Estados Unidos não teria criminalidade. É um país onde a taxa de emprego é elevada, o desemprego é muito baixo, no entanto é um país que sofre dos efeitos de uma criminalidade, de uma violência também muito elevada. E existem outros fatores, sem dúvida alguma a questão social é um fator importante. E é um fator que compete inclusive ao prefeito, minorar. Não compete ao prefeito, aí eu discordo da posição de muitos dos candidatos que pretendem fazer da prefeitura uma chefatura de polícia. Não é sua competência, não vai ter condições de fazer, não há tempo hábil para resolver o problema. Agora, é um complexo de causas que respondem pela violência que o senhor menciona. Na sequência, o candidato Paulo Maluf, do PPB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do Prona. Professor Enéas, no último debate, o professor trouxe uma informação que a mim me surpreendeu. Que o senhor Lula haveria assinado um documento favorável à legalização de drogas. O senhor Lula, como todo mundo sabe, é o presidente de honra do PT. E todos nós sabemos que a droga, infelizmente, é o caminho mais rápido para a violência e para a criminalidade. O senhor quer explicar esta acusação ou esta informação que o senhor nos deu sobre isso? Perfeitamente, governador. Eu trato assim porque o senhor já foi governador. Quando eu disse aquilo, eu o fiz pela segunda ou terceira vez. O que mais me causa espécie, senhor telespectador, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. Nenhuma manifestação existe, nenhuma reação, como se eu estivesse dizendo uma falácia. Eu não posso mostrar o documento que está em inglês, mas está à disposição do mediador. A lei eleitoral exige que esteja em português. O documento aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão-mor é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. Pois bem, este senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. A tese daqueles senhores é que, vou traduzir, nós acreditamos que a guerra global contra as drogas está causando mais dano, mais prejuízo do que o próprio uso da droga. Eu sou radicalmente contra isso, como disse naquela ocasião. É absolutamente imperdoável que o homem público ponha a sua assinatura nisso. Estou respondendo ao senhor como gostaria de tê-lo feito naquela ocasião. Se o senhor pergunta, eu disse para todos, não foi para o senhor. O documento aqui está à disposição do mediador. E citei também, aquela ocasião, já que o senhor pergunta, que também um órgão extraordinariamente antinacional... Tempo encerrado. Eu sou disciplinado, senhores. Professor Enéas, a sua informação me surpreendeu, como eu acredito surpreendeu a todos os telespectadores. O professor não teve tempo de explicar. E eu realmente lamento que esse documento em inglês, que eu acredito que devemos fazer a tradução juramentada, publicado no New York Times, seja, na verdade, um documento contra todos aqueles que querem a liberação das drogas, todos aqueles que querem conviver com as drogas e todos aqueles que não querem combater a criminalidade no início, que é combater a droga nas escolas. Tenho ainda direito? Diga, senhor. Governador, muito do que está sendo dito no debate é verídico.
O que eu sempre pergunto é, quem vai ser eleito vai fazer mesmo? É a pergunta que eu faço. Quando alguns debatedores apresentam, e com muita razão, que a questão social é gigantesca, ela está destruindo a esperança nacional, e São Paulo é exemplo disso, com 2 milhões de desempregados, é preciso, como outro debatedor disse, que se veja que não é só essa a razão. Não é só isso que leva ao crime. Há impulsos naturais em certas pessoas que levam essas pessoas ao crime. Indivíduos, inclusive, extremamente ricos. O tempo está encerrado. Na sequência, a candidata Luísa Erundina, do PSB, pergunta para o candidato José de Abreu, do PTN. Candidato José de Abreu, até agora eu não tive a oportunidade de escutar, de ouvir quais são suas propostas, quais são as suas políticas para o futuro, um eventual governo seu. E eu queria saber, por exemplo, o que o senhor acha da verba de escalão e o que é que o seu programa prevê em relação a essa questão. Verba de? Escalão. Escalão. Ou seja, eu tô, sinceramente, pela primeira vez estou ouvindo falar de verba de escalão. O meu plano de governo, é claro, que com 39 segundos não fica eu não tenho tempo suficiente para poder explaná-los todos para a população. Eu tenho procurado falar em reuniões, procurado falar em comícios, ou seja, todo o projeto de governo. Eu, é claro, que não quero que São Paulo seja se transformado numa nova Bogotá, ou seja, de uma violência incontrolável. E eu acho que o problema da geração de emprego é muito importante. Eu tenho falado isso desde o início dos programas eleitorais, de que a nossa intenção é, na frente da prefeitura, fazer parceria, procurar buscar investimento em todas as áreas, no sentido de aprimorar o problema de geração de emprego, atrair empresas para São Paulo, diminuir, inclusive, o imposto de serviço, porque muitas empresas que trabalhavam em São Paulo com o imposto de serviço ficou em imposto alto, acabou indo para o Alphaville e as empresas de serviço saíram da cidade de São Paulo. Bom, isso é que eu vejo uma maneira de como resolver o problema de segurança, uma segurança voltada para o social. Não como penso em prisões, em cadeias, em essa coisa toda. Isso é o que eu venho combatendo. Eu lamento o senhor desconhecer esse instrumento, e tanto é verdade que o senhor desconhece que o senhor não falou em educação. E a verba de escalão é um recurso que é destinado às escolas para que a escola gerencie de forma autônoma e independente esse recurso para resolver as questões cotidianas, o concreto e as demandas concretas da manutenção da escola. Nós pretendemos ampliar esses recursos, aumentar a autonomia das escolas, porque isso é um recurso importante, sobretudo as escolas mais periféricas, com maiores necessidades, não ficar a depender de gestões de secretaria ou de órgãos intermediários, e isso garante autonomia à unidade da educação que é a escola. Então, o verba de escalão é isso. Eu como coloquei, ou seja, eu não sabia o que era verba de escalão. Isso é uma denominação usada dentro da administração. Se eu só tivessem colocado as verbas destinadas às escolas, o que é que nós iremos fazer? Ou seja, eu pretendo colocar, inclusive, a TV educativa do município no ar. Ou seja, uma forma de integrar as 850 escolas que a prefeitura tem e poder dar uma melhoria bastante grande ao ensino, uma vez que nós vamos, através da televisão, uniformizar o programa de ensino no município. Na sequência, o candidato Enéas Carneiro, do Prona, pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos e quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, se eu gostar. Posso pois falar? não. Sua pergunta. Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Sobre o distrito de Marcilac aqui em São Paulo. Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador.
Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo. A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira é uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com não tem nada a ver com legalização. É uma forma diferente de combater o narcotráfico sem se submeter à política americana, como vem sendo feito, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que o senhor critica tanto em relação à autonomia do Brasil. E em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá para entender assim, né? Pois não, eu vou responder sobre o Marcilac. Pois não. É uma região de extrema pobreza na cidade, onde eu vou fazer uma subprefeitura, porque não tem presença do Estado, não tem presença da prefeitura. O índice de escolaridade é metade do que nós temos aqui na nossa cidade, o índice de pobreza também é a metade, e vou lá aplicar todos os próximos projetos de solidariedade, renda mínima, bolsa trabalho, começar de novo. Posso? A senhora repete sempre as mesmas coisas. A senhora não disse o fato primordial, princípio sobre o Marcilac. Marcilac, no sul desta cidade, tem o maior índice, a maior taxa de mortalidade infantil do município. Tem pouca gente para votar, esse é o problema. O percentual que cabe a mortalidade infantil lá, dona Marta, é em torno de 44 por mil, quase 5%, o maior da cidade. Isso sim, é algo sobre que um candidato a prefeito deve pensar. Um dos índices de bem-estar social mais importantes no momento. Olha, não sei se o senhor sabe, também tem quase metade da população de Marcilac que tem menos de 18 anos. Sim. Daí o índice de violência, daí o índice de mortalidade infantil e daí a aplicação de todos os projetos que eu tenho falado. O renda mínima vai realmente atenuar a mortalidade infantil. E não são projetos que não têm importância não, tem muita importância, porque se as famílias até 3 salários mínimos tivessem recebido esse complemento de renda que o senhor Pita deixou na mesa dele e não implementou, muitas dessas famílias estariam alimentadas as suas crianças, às vezes tantos comendo melhor, e não teria esse nível de mortalidade. Na sequência, o candidato Marcos Sintra, por favor, sem manifestações. Candidato Marcos Sintra, do PL, pergunta para o candidato do PFL-PMDB, Romeu Tuma. Senador Romeu Tuma, eu queria voltar mais uma vez à questão financeira, porque São Paulo faliu, como aliás faliram todos os estados, municípios, a própria União, que tinham dívidas antes do Plano Real. A combinação de câmbio fixo com juros, às vezes considerados pornográficos, acabou quebrando todo o setor público brasileiro. E o estudo da Fundap, muito recentemente, mostrou, aliás, com muita competência, as dificuldades que o próximo prefeito e o próximo e vários outros vão ter que enfrentar em função do quadro financeiro de São Paulo. Eu pergunto ao senhor o seguinte: quais são as suas providências para o saneamento financeiro do Estado de São Paulo? Fugindo, por favor, da resposta comum de que o senhor vai combater a corrupção e que isso vai lhe dar alguns recursos a mais. Quer dizer, estruturalmente, quais seriam as soluções? Por que o senhor acha que não deve se falar em combate à corrupção? Deve-se também, essa deve-se também, então, essa é fundamental. Eu não posso, eu agradeço a pergunta do senhor e tenho muito respeito, e aliás eu tenho sorte, a terceira durante 2 debates, que sempre no sorteio nós formamos o par de perguntadores. Mas realmente eu tenho aqui o estudo do Fundap, em que aponta que a prefeitura terá que cortar praticamente 40% das despesas e 50% dos investimentos. Sei que o senhor é um economista, deve ter uma análise mais profunda do que os dados que eu recebi. Eu não sou especialista em economia, mas sei que financeiramente a prefeitura atravessa realmente uma situação difícil, até porque na discussão da prorrogação da dívida do município, nós tivemos a participação na Comissão de Assuntos Econômicos e tivemos muita dificuldade na sua aprovação
da prorrogação dessa dívida, que alcança mais de 10 bilhões. E tivemos, depois de uma reunião com alguns candidatos junto ao relator, a eliminação de 2 bilhões, que seria a multa pelo atraso do pagamento dos primeiros meses, que corresponde à obrigação do município. Nós temos que pensar na corrupção, não há dúvida, porque desde o tempo que nós analisamos e investigamos o caso dos precatórios, nós sentimos a grande perda que o município teve na negociação dos títulos. Tempo. Eu concordo com o senhor quando diz que há necessidade sim de combater a corrupção, lógico, isso aí é um quadro comum, uma política comum a todos os futuros prefeitos. Agora, o que eu gostaria que o senhor expandisse um pouco mais é que potenciais adicionais poderia a prefeitura ter no sentido de alavancar recursos. O que é que o senhor poderia fazer para dinamizar o crescimento econômico da cidade de São Paulo, uso de operações urbanas, uso de operações interligadas, ligadas ao CNLU aqui mencionado pela prefeita Erundina, uso dos CEPACs, que eu, quando vereador, criei o solo criado aqui em São Paulo, essa lei do solo criado, que jamais foi utilizada e é um potencial importante de levantamento de recursos. Como é que o senhor pretende usar esses recursos que a prefeitura tem à sua disposição e não usa? Posso dizer assim, com bastante alegria, que li o trabalho do senhor sobre a ocupação do solo. Nós temos alguns projetos que têm que ser aplicados imediatamente. Se rediscutir o problema do ISS. Por que as grandes empresas, ou as empresas prestadoras de serviço, estão deixando o município de São Paulo para se mudarem para a Grande São Paulo? Trazendo toda a sua atividade no município e pagando os impostos do lado de lá. Isto é uma das lutas que nós queremos trazer de volta essas empresas e procurar novos investimentos para que realmente São Paulo volte a ser um município de prestação de serviço com investimentos. Nós já estão batendo lá no... Já está no tempo. Candidato José Maria Marim pergunta para o candidato Paulo Maluf. Conforme afirmei no primeiro debate, eu fui assaltado. Meu filho foi assaltado e o tema violência praticamente prevaleceu nesse segundo debate. Eu posso garantir que, apesar de ser dito que o grande problema de Marcilac é a mortalidade infantil, é a violência. Em Marcilac, o bairro vizinho de Ambura, onde o dono do posto, José Maria Lopes, foi assassinado a 10 metros do posto policial, e também no bairro de Ambura, vizinho Marcilac. Então eu pergunto, quais serão as providências que o senhor pretende caso vença as eleições para São Paulo? As minhas providências serão as seguintes. Tem uma emenda à Constituição comum da dona Luísa Erundina e do meu vice-prefeito, deputado federal Cunha Bueno, que eu vou lutar como prefeito para ver aprovado e trazer a segurança aqui realmente para o prefeito de São Paulo. E nós vamos tratar a segurança de uma maneira bastante severa, contra a violência, contra o tráfico de drogas, porque eu quero dizer o seguinte, sem a gente ter segurança, não se gera empregos. Foi assim no mundo inteiro. Para gerar empregos, a cidade tem que estar segura. Nova York nos deu agora, inclusive, este exemplo, onde se gerou mais de 150 mil novos empregos pelo fato de ter segurança na cidade. Então, Marim, nós vamos aqui trazer a Secretaria de Segurança para São Paulo, enquanto não vier, criar a Secretaria de Segurança Municipal. Vou colocar, assim, o batalhão antidrogas nas escolas, vou fazer as zeladorias escolares, vou combater as drogas, vou aumentar para 10 mil o número de guardas civis metropolitanos. Mas eu fico muito feliz, porque além do problema de segurança, Marim, eu vejo, por exemplo, que o candidato Marco Sintra elogia o PAS, eu vejo que o candidato Alckmin elogia os piscinões, eu vejo que o candidato Tuma elogia os piscinões, e eu vejo também que a candidata Marta Suplicy elogia o leve leite e os... 30 segundos, candidato Marim, comentar. Apesar de ser da competência do Estado, eu acredito que o futuro prefeito poderá fazer muito para diminuir a violência e a criminalidade na capital. Ele poderá, inclusive, fazer valer o seu prestígio de prefeito da maior cidade da América Latina para conseguir
os recursos e o apoio necessário para que a criminalidade seja diminuída e a violência não prevaleça, principalmente na periferia da nossa capital. Isto poderá ocorrer com... Candidato Maluf, terminando a minha frase, eu quero dizer que eu fico muito feliz em ter visto a candidata Marta Suplicy elogiar o leve leite e elogiar os corredores de ônibus. Portanto, todos elogiaram projetos do Paulo Maluf, que é aquele que verdadeiramente vai poder, em sendo eleito, aperfeiçoá-los e deixá-los em benefício da coletividade. Inclusive, este problema da segurança pública. Eu vou combater os bandidos de maneira muito eficaz. Não vou permitir que eles façam o que hoje está existindo em São Paulo, onde 50% da população não pode nem sair de casa à noite por medo. Agora o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, pergunta para o candidato José Maria Marim, do PSC e PT do B. Candidato Marim, uma das questões importantes da cidade é a questão da saúde. O prefeito Pita e o seu padrinho político optaram por não municipalizar a saúde. São Paulo é a única capital brasileira que não municipalizou e um dos poucos municípios do estado que não municipalizou a saúde. Perde recursos, está perdendo financiamento de mais de 200 milhões de reais, perde a integração da rede municipal com a rede estadual, a rede filantrópica e a rede universitária, e ao mesmo tempo 12 mil funcionários da saúde foram afastados da saúde, ganhando sem trabalhar na área de saúde. A minha pergunta é: qual a sua proposta para a saúde na nossa cidade? Em primeiro lugar, eu acredito que o PAS foi desvirtuado. Eu digo isso em razão das notícias dos jornais quando da sua implantação. Eu tomei conhecimento através de várias comunidades e bairros que o PAS de início estava atendendo a sua finalidade. Acredito eu, mesmo porque não sou médico, não sou entendido nesse assunto, ele foi desvirtuado. Nós devemos fazer um reexame a respeito da finalidade, do seu aproveitamento e, é claro, dentro do possível, nós não perdemos de maneira nenhuma qualquer verba que possa ser aplicada na saúde. O principal, do meu ponto de vista, é descentralizar, ou seja, fazer com que a saúde vá de encontro à população, principalmente aquela população mais carente, e acabar com essas filas que existem. Eu sou de opinião que nós devemos reconhecer aquilo que é bom, continuar o que é bom e eliminar aquilo que for julgado ruim. Isso acontece também no próprio Estado. Nós vemos filas também em centros de saúde que são de responsabilidade do Estado. Então, eu não vi até agora, tanto na esfera municipal, estadual e federal, um atendimento adequado à população. Nós sempre vemos isso sim, enormes filas, com reclamações na rádio, na televisão, nos jornais, sem que haja uma solução definitiva. Então, se pode, de maneira nenhuma, de maneira precipitada, fazer qualquer julgamento a respeito do PAS ou do SUS. Bom, eu quero dizer que uma das primeiras medidas que nós vamos tomar com o prefeito eleito vai ser municipalizar a saúde, para trazer financiamento, para investir no atendimento primário à saúde, que é o Programa de Saúde da Família, médico, enfermeira, auxiliares e agentes comunitários, recuperar os centros de saúde, colocar remédio no centro de saúde. E o governo do estado construiu 4 hospitais em São Paulo. O hospital de Itaim Paulista já está funcionando, o hospital de Pedreira está funcionando, o hospital de Grajaú está funcionando, o hospital de Vila Alpina está ficando pronto e o hospital de Sapopemba está sendo retomado. Mas eu queria acrescentar, dizendo se também se o candidato Marim vai investigar o superfaturamento que está havendo no PAS e no SINS. Bom, isso cabe mais ao Ministério Público. Eu sou um simples candidato. Eu não quero de maneira nenhuma assumir o papel do Ministério Público, não é verdade? Eu não posso investigar e muito menos julgar. Isto caberá aos órgãos competentes, que no caso o Ministério Público de São Paulo, órgão pelo qual tenho o maior e mais pleno respeito. E encerrando este bloco 3 do último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, candidata do PT, pergunta para Geraldo Alckmin, candidato do PSDB. Vice-governador, a situação da FEBEM é caótica.
O representante da ONU, que esteve recentemente no Brasil, colocou que falta vontade política e a impunidade generalizada. Eu sei que a FEBEM é responsabilidade do Estado, do governador Mário Covas, sua como vice-governador, mas a Prefeitura não vai poder se omitir. E eu queria saber, então, qual vai ser sua posição frente a esse tema. Primeiro, em relação ao menor infrator, está havendo uma grande mudança na FEBEM, uma descentralização. 13 unidades novas já foram construídas. Hoje o menor infrator de São José do Rio Preto, ele não vem mais para São Paulo, ele fica lá, perto da família, perto da sociedade, com uma agenda educativa para a sua recuperação. E outras 13 unidades estão em fase de licitação. Aquele modelo de 2 grandes unidades imigrantes Tatuapé, com 2.000 menores cada uma, praticamente está acabando. Nós estamos iniciando uma nova fase nesse trabalho. E a Prefeitura pode fazer muito. De repente, esses menores infratores, 46% deles da capital, é porque antes, no passado, eles não tiveram na sua infância o atendimento adequado, que é a creche, a falta de vaga em creche, a EMEI, a escola que tira a criança da rua, que afasta da droga. Eu acho que a Prefeitura tem um grande papel, sim, e um papel preventivo. E esse papel preventivo é o papel de trabalhar com a criança de 0 a 6 anos de idade, que é responsabilidade constitucional do município. Creche, EMEI, a EMF com uma escolaridade maior, com uma permanência do aluno maior na escola e trabalho com os jovens, lazer, recreação, esporte, cultura, escola técnica, ensino profissionalizante. Todas essas são medidas importantes para a gente agir não só no efeito, mas agir na causa e evitar a questão do menor infrator. Candidato Alckmin, durante 6 anos, muito pouco foi feito. Durante os primeiros 4 anos, nos quais o senhor era também vice-governador, menos ainda. Só quando começaram as explosões, menino decapitado na televisão, a população exigindo, é que começou a ser feita alguma coisa. E dessas 13 unidades, elas não obedecem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São enormes, não vão permitir a profissionalização e o atendimento que o Estatuto manda. Na nossa gestão, nós iremos fazer que as unidades aqui na cidade, no município, obedeçam ao Estatuto da Criança e vamos aplicar também a renda mínima para essas famílias. A candidata Marta está desinformada. Está havendo uma revolução verdadeira na questão do menor infrator. Problema sério, que é do governo, é da sociedade, é das famílias, questão séria que a gente tem que abordar com seriedade. Está havendo uma grande mudança. A FEBEM Imigrantes não existe mais. Passou um trator, desapareceu. Tatuapé, ela nem sabe quantos menores tem, mas tem menos de 1/3 do que tinha. E eu, como prefeito, vou trabalhar. Não vou colocar partido político na frente do interesse da cidade. Quero ser prefeito para governar para as pessoas, para cuidar da cidade e não para instrumentalizar a prefeitura para o meu partido. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco os jornalistas vão fazer perguntas para os candidatos. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, canal 21, eleições 2000. Jornal da Noite, de segunda a sexta, um jornalismo sério e competente, com Sérgio Rondino. Impressionante a facilidade com que no Brasil se envenena a água dos outros, né? Multa neles. Jornal da Noite, na Band, o canal das Olimpíadas. Oferecimento Interligue, descomplique, de qualquer lugar para qualquer lugar, Disque 23. O senhor aceita o uísque? Opa! Ei, é minha. Só por quê? Por quê? Opa, sabia que te conhecia. E aí, vamos molhar o bico? Demorou. Descubra o pinguim que existe em você. Como prefeito de São Paulo, quero investir muito no esporte para crianças e adolescentes. Com isso, vamos evitar que os jovens caiam no mundo das drogas e da violência. E também vamos descobrir grandes atletas para o Brasil. Quando vejo o esforço de brasileiros humildes
Nas Olimpíadas, penso nos milhares de talentos que não se realizam por falta de uma oportunidade. Eu quero mudar isso. Vote Tuma. Vote 25, prefeito. Vai se abrir uma porta pro meu primeiro emprego. E do meu futuro eu já não tenho medo. O Bolsa Trabalho é a grande solução. Agora eu vou à luta aprender uma profissão. Reclamar pra que eu vou. Geraldo Alckmin, a sensibilidade do médico, a experiência de prefeito, deputado, vice-governador, a visão de governo e a força política que a nossa cidade precisa. Geraldo 45. Diga 33. 25. 33. 25. Por que você só fala 25? Por quê? Porque eu voto no Tuma. E o Tuma é 25. Ah, então você tá ótimo. Eu também sou 25. Também 25. 25. 25. É o Tuma. 25. 25. Tuma. Tuma. 25 é o Tuma. Toma. Tá perfeito. Falei disso. Estamos tentando desvendar um mistério. Por favor, por que toda a rede Chevrolet vai estar fechada amanhã? Não sei de nada. Por que toda a rede Chevrolet vai estar fechada amanhã? Alguém pode me informar por que a rede Chevrolet vai fechar amanhã? O senhor pode informar por que toda a rede Chevrolet vai fechar amanhã? Por favor. Então, onde vai ser? É, o melhor mesmo é você não comprar carro amanhã, porque parece que vem algo muito bom por aí. O senhor aceita uísque? Opa! Ei, é minha. Só por quê? Por quê? Opa, sabia que te conhecia. E aí, vamos molhar o bico? Demorou. Descubra o pinguim que existe em você. Novo Baby com o app da Telesp celular. Esse sua garganta não tá legal, Flogoral. Informa. Boa noite. As áreas de instabilidade que se formaram no Centro-Oeste se deslocaram para São Paulo. Já perderam a força, mas mesmo assim ainda provocam chuva em alguns pontos do oeste e também do norte do estado. Nesta sexta-feira, o sol brilha em todas as regiões paulistas, com um pouco mais nebulosidade no oeste e no norte. À tarde, as nuvens aumentam em todo o estado e acontecem pancadas de chuva nestas áreas. A temperatura mínima na capital de